Tem umas semanas atrás que eu fui convidado a dar uma aula de pixel art numa faculdade aqui no interior do estado do Rio. Esse estalo que vocês ouviram foram só minha cadeira, tá? Tá tudo bem. Enfim, falando assim, parece que foi algo mó sério, né? Fui dar uma aula de pixel art na faculdade, mas, pô, honestamente foi só uma oficinazinha e tal. E, tipo, foi muito legal. Pra quem não sabe, eu vivo de pixel art, né? Essas artezinhas que vocês estão vendo na tela e tal, eu não faço só pra meu canal no YouTube, eu também faço isso daí pra jogos e afins. O dia foi mais ou menos assim, eu acordei ali por volta das 4 horas, 4:30 da manhã, e aí peguei uma carona com um antigo professor meu dessa mesma faculdade, né, e fomos até lá. Cara, a cidade fica, sei lá, no interiorzinho do estado. Eu nem sei se sequer se chama aquilo de cidade, eu acho que é distrito, né, mas enfim, fica ali entre Vassouras e Miguel Pereira. Ela se chama Morro Azul. A aula em si, a oficina, ocorreu tudo bem. Quer dizer, infelizmente não consegui dar todo o conteúdo que eu gostaria de ter dado, mas de forma geral foi uma aula bem tranquila, a galera foi participativa. Só que teve esse sentimento que começou a vir comigo desde, eu diria até antes de chegar à cidade, mas começou ali já na subida da serra para Morro Azul. Que foi um sentimento de, cara, esse lugar aqui já foi minha casa. Tipo assim, a última vez que eu estive em Morro Azul foi ali por volta do ano de 2020, quando começou a pandemia. Na época eu larguei a faculdade, exatamente por conta da pandemia, a faculdade fechou, os caralho, né? Então em 2020 eu fui lá só para buscar minhas coisas que estavam na república que eu morava, e aí me despedi ali rapidamente da galera. Teve até aquelas despedidas bem simbólicas, porque como já estava vendo a pandemia, a gente não poderia se aproximar um do outro. Então foi aquela despedida de 5 metros de distância um do outro. Mas essa foi a última cena que eu vi da cidade, vamos botar assim. Eu correndo lá para pegar as coisas que tinha, porque eu tava em carona junto com um amigo meu também. E aí descemos de volta pro Rio. E é isso. Desde então eu nunca mais tinha pisado naquela cidade. E, sei lá, esse caminho da serra, a placa ali que tá escrito no centro da cidade, Morro Azul, a placa simbólica escrita em azul, tudo ali começou a me dar esse sentimento de, pô, isso aqui era minha casa, né? E não é só um, pô, foi minha casa, foi um. Cara, eu saí daqui sem ter concluído a missão daqui ao mesmo tempo. É como se eu tivesse entrado no save de algum jogo que eu tivesse parado de jogar faz anos, tá ligado? E acaba que por ser uma cidade pequena, não muita coisa mudou. Alguns comércios abriram, outros fecharam, mas a paisagem, né, da cidade e tal, ela continuou praticamente a mesma, né? Então esse sentimento de, cara, parece que eu só voltei no tempo ao estar aqui de novo. E eu acho que o ponto máximo disso foi quando eu pisei na faculdade em si, que eu fui da oficina de pixel art, né? Porque eu vi a galera reunida na frente da faculdade e meu cérebro bugou legal nessa parte, porque ele tentava reconhecer as pessoas que estavam lá, mas não eram as mesmas pessoas da minha época, porque, novamente, eu estive lá em 2020, há mais de 6 anos atrás. E assim, se pensar que a minha última aula em si, o último período que eu cursei mesmo, né, foi o período final de 2019. Foi uma sensação muito esquisita de ver as pessoas. Os professores continuaram praticamente os mesmos, inalterados, porém a paisagem também inalterada, só que os alunos completamente novos. Então eu não via meus amigos ali. Alguns que moram na cidade foram lá visitar, mas não eram os alunos, né? A galera que estava sentada lá e tal. Poucas situações me passaram essa mesmo tipo de emoção. Eu posso citar aqui, por exemplo, quando eu visito o condomínio de um primo meu, que ele mora no mesmo condomínio desde que a gente é bem novo e tal. Então, chegando lá, tem aquele parquinho que a gente brincava quando era criança. Eu chego do lado daquilo dali e começa a me dar umas memórias nostálgicas, porque o parquinho segue inalterado. É a mesma casinha de madeira com um escorreguinho ali que a gente ia, etc. Passar em frente a colégio mesmo, né? Quando a gente vê os alunos saindo de colégio e tal. E aí, eu lembro que assim que eu terminei o ensino médio e alguns anos depois eu passava ainda em frente ao colégio que eu estudei, via a galera uniformizada saindo e você bate aquele olhar de tipo, pô, há um ano atrás era eu, né? E, enfim, não consegue se enxergar mais ali, nem enxergar teu grupo de amigos que se formou junto com você ali. Cheguei a tentar pesquisar alguma palavra que trouxesse o significado desse sentimento, né, dessa emoção. Porque não é uma simples nostalgia.
Porque a nostalgia normalmente é que eu posso estar completamente errado e quem quiser me corrigir nos comentários, por favor, fique à vontade. Mas pelo que eu entendo de nostalgia, é quando a gente tem uma memória positiva de algo e aí sente esse prazer meio melancólico ao ficar lembrando daquilo. Como, sei lá, tu lembrar de abertura de desenho da sua infância, da TV Globinho e tal. E aí tu fica naquela melancolia gostosa, lembrando, sei lá, da abertura do X-Men enquanto você almoçava pra ir pro colégio ou chegando do colégio. Esse resto de algo que já passou foi exatamente o ponto que me pegou, porque é isso. Quando eu cheguei lá, vi a cidade, vi a faculdade, aquilo dali já havia passado. Aquilo ali foi algo que já passou. Pra mim, a nostalgia é mais isso, né? É uma memória positiva, tá ligado? Mas o que eu tava sentindo lá, e a palavra que eu pelo menos achei foi uma tal de reminiscência, que pra mim é até difícil falar porque eu acho que eu nunca falei essa palavra antes. Que aparentemente, de acordo com o Google, significa uma recordação, uma lembrança vaga ou o resto de algo que já passou. O meu professor chegou até a me convidar a voltar à faculdade, né, e enfim terminá-la. Porque assim, por mais que eu tenha dado a oficina de pixel art na faculdade, é uma culpa que eu tenho, eu nunca terminei minha faculdade. Mas assim como a cidade, a palavra reminiscência, né, que aprendemos hoje juntos aqui, eu acho que a faculdade é algo que já passou, é o resto de algo que já passou pra mim. Tipo, isso é o Gui de 2018, 2019 que estava nessa faculdade. O Gui de 2026 não está mais pra isso. E talvez nada impeça sei lá, daqui a 5 anos eu queira até voltar. Mas eu não consigo me imaginar hoje voltando. Não está nos meus planos, não está, sei lá, alinhado com a pessoa que eu sou, né? Tô falando isso porque eu tive muito essa reflexão quando eu tava voltando pro Rio. E fiquei pensando o quanto minha vida mudou desde a época que eu estava lá e onde eu vim parar, né? Quanto eu vivi, quantas coisas maneiras aconteceram na minha vida. E exatamente por eu ter saído de lá. E também, assim, quantas coisas acontecem na minha vida hoje que naquela época eu já sonhava, tá ligado? Porque, porra, por mais que hoje seja comum até eu mandar mensagem pra algum amigo meu falando que eu tô atolado de trabalho, que eu tô cheio de trabalho. Cara, descer de lá, lá de Morro Azul e visitar a cidade me fez lembrar como naquela época eu queria estar atolado de trabalho. Eu queria estar trabalhando em estúdios de jogos indies diferentes. E hoje em dia eu tô trabalhando em 2 estúdios ao mesmo tempo. Então, revisitando Morro Azul, fez eu perceber o quanto o Gui de 2019 ia estar muito feliz de saber onde o Gui de 2026 se encontra. E aí, no fim, essa visita para Morro Azul acabou me ajudando a reconectar muito com esse Gui do passado, né? Que, por mais que ele não represente o meu todo atual, ainda assim existe um pedaço dele em mim. Mas acabou que também tive um pouco de sentimento de nostalgia, né? Não tem como. Pô, passei ali pelas ruas onde eu caminhava junto com a doguinha que morava junto com a gente na República. Passei na porta da antiga República, que eu morei por lá e tal. O ginásio lá que a gente fazia às vezes vôlei, a academia que a gente malhava, enfim. Tinha várias histórias maneiras que aconteceram na minha vida por lá, né? Eu me lembro, por exemplo, na academia, como era uma cidade muito pequena, todo mundo se conhecia, o dono ele deixava a chave comigo e com um amigo meu, o Lucas, porque a gente sempre fechava a academia pra ele e tal. E aí, cara, no fim da noite na academia a gente sempre colocava uns rock pesado lá pra ficar tocando. Era muito da hora, era uma vibe muito gostosa. O foda, meus amigos, é que a gente sempre tem que tomar muito cuidado pra exatamente a nostalgia não acabar cegando, né? Porque é isso, por mais que eu tenha essas memórias boas, várias coisas que aconteceram por lá, essas coisas já não existem mais lá, já não estão mais lá. O Lucas não vai estar junto comigo pra fechar a academia, a doguinha não vai estar junto comigo pra ficar passeando à noite na rua, tá ligado? Essas coisas já passaram e tal. Mais uma vez, eu sou horrível de fechar episódio. Vou fazer alguns cursos de conclusão pra, sei lá, ver se me ajuda. Mas, sei lá, se eu quero passar alguma coisa com o episódio de hoje é menos nostalgia e mais reminiscência. Sei lá, não fique apegado ao resto de algo que já passou. É isso. Abraço.